Bom que os irmãos já estão entrando já. Dentro de alguns instantes já vamos iniciar nossa live com o tema de hoje, justificação pela fé. Amém? Vamos sair hoje fazendo uma exposição sobre o livro de Romanos. Glória seja dada a Deus. Justificados pela fé. Glória seja dada a Deus. Amém. Glória seja dada a Deus. Paz para todos os amados irmãos, mais uma vez os irmãos que já estão entrando, amém? Hoje nós estamos com essa live a qual o Senhor colocou no nosso coração esse tema, essa noite de hoje, nesse domingo frio, né? Um pouco frio, chuvoso, mas Deus é bom o tempo todo, não é verdade, meus amados? E o tema de hoje é o que o Senhor colocou no nosso coração para nós refletirmos um pouco. Vamos falar um pouco sobre a justificação pela fé. Um tema tão precioso, tão importante, e está sendo muitas vezes esquecido, principalmente nesses dias atuais. O que significa a justificação pela fé? O que significa o ímpio ser justificado pela fé? E a exposição que nós vamos estar comentando nesses minutos, obviamente que não faremos uma live tão grande assim, né? Por um tema tão grande como esse, tão importante como esse, né? Mas faremos nesses alguns instantes uma breve reflexão, né, da carta de Romanos. Eu quero convidar você, né, antes de orar, já pode abrir a sua Bíblia no livro que escreveu o apóstolo Paulo, carta aos Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. E eu quero orar com você, amém? Em nome de Jesus, para nós estar iniciando essa live na bênção de Deus, amém? Você ora daí e eu oro aqui em nome de Jesus. Pai amado, santo e justo, nós oramos na tua presença, te pedindo a tua graça, misericórdia, que o seu Santo Espírito venha falar conosco. Meu Pai amado, como já tem falado, meu Pai, em nossos corações, abençoa, meu Pai, todo aquele irmão, meu Pai, todo aquele, toda aquela, meu Pai, que entrar, meu Pai, nessa rede social, meu Pai amado, para escutar, meu Pai, para se interessar, meu Pai, por esse assunto, meu Pai, que o teu Santo Espírito venha falar com ele, venha falar com ela, meu Pai, esclarecer todas as suas dúvidas, para o louvor da tua glória. Que essa live, meu Pai, possa alcançar muitas almas, meu Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado. Nos ajude, meu Pai amado, dentro desses alguns instantes, meu Pai, ao qual nós vamos falar sobre a tua palavra. Nos ajude. Abençoa cada um poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Carta que escreveu o apóstolo Paulo aos crentes de Romanos, Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, o assunto é a justiça pela fé em Jesus Cristo, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? O justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo, ele podemos dizer que ele encontrou uma das principais doutrinas da qual ele defendeu no seu ministério terreno aqui na terra, chamado a doutrina da justificação pela fé. O apóstolo Paulo defende essa doutrina, dizendo que ninguém seria salvo, que ninguém iria encontrar com Deus, quite de suas dívidas espirituais e terrenas, se esse crente, se essa pessoa não fosse, antes de tudo, justificado, Em outras palavras, que ele não fosse tido como inocente diante daquele que iria exigir consequências, um pagamento de suas consequências aqui na terra, dos seus atos aqui na terra. E o apóstolo Paulo defende essa doutrina dizendo que Cristo, quando ele veio aqui na terra, a sua principal missão foi, além de morrer na cruz do Calvário, para nos dar a possibilidade da salvação nele, uma das implicações que essa salvação de Cristo iria gerar para aquele que crê nessa salvação, isso iria gerar nessa pessoa a imputação da fé nele. Em outras palavras, a imputação da justificação mediante a fé nele. E o que aprendemos com isso? O que seria a justificação pela fé? E Paulo, quando ele escreve essa carta aos Romanos, a qual boa parte da igreja, 95%, podemos dizer assim, da igreja considera essa uma das cartas mais teológicas que o apóstolo Paulo escreveu. É uma das cartas que, do capítulo 1 ao capítulo 16, que podemos dividir em 3 partes, em três situações ao qual Paulo vai descrevendo a sua exposição sobre a justificação pela fé. Paulo, ele tem a seguinte missão em frisar, para aqueles crentes que se encontravam em Roma, que a justificação pela fé seria o carro-chefe para eles ter paz com Deus, o carro-chefe para eles ter paz com eles mesmos, o carro-chefe para eles ter uma vida santa e irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Amém? E aprendemos aqui que o apóstolo Paulo, ele não funda essa igreja, Paulo, ele tinha um grande desejo de conhecer a igreja de Roma, porém ele não a funda, ele não a forma. Alguns estudiosos dizem que essa carta, que essa igreja, que o apóstolo Paulo escreve essa carta, foi fundada pelos crentes que foram dispersos na primeira perseguição, que está lá em Atos dos Apóstolos, logo após o martírio do diácono Estevão, no capítulo 7, e começa a perseguição no capítulo 8 e 9, com Paulo, ainda como Saulo de Tarso, esses crentes se dispersam por toda Jerusalém, Antioquia, e vai para Roma, muitos desses crentes, e formam comunidades cristãs naquele meio. E o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, entre a segunda e a terceira viagem missionária, a fama desses crentes chega ao conhecimento de Paulo. E Paulo, segundo ele mesmo descreve no capítulo 1, dizendo que ele tinha um grande desejo em conhecer esses irmãos, mas por motivo de forças maiores ainda, impedia ele de estar com eles presente fisicamente. Mas Paulo tinha um grande desejo de conhecer esses crentes,
que se encontrava em Roma, tanto crentes judeus como crentes gentios. Havia ali uma comunidade muito grande de crentes judeus e gentios naquelas províncias de Roma, a qual havia mais de 1 milhão de pessoas, aproximadamente, né? E Paulo, como já falei, ele não funda essa igreja. Quem fundou, não sabemos. As hipóteses, como eu já falei, pode ser judeus ou prosélitos de Roma, né, convertidos na festa do Pentecoste, que logo após a perseguição, né, que o Saulo inicia, né, ainda lá em Atos capítulo 7, esses crentes se dispersam por toda Roma e fundam comunidades cristãs ali, né? Quem fazia parte, como eu já falei, judeus e gentios, né? E a cidade de Roma foi fundada no ano 754 a.C., né? E aí o que aprendemos nessa carta, né? Que a principal doutrina que o apóstolo Paulo inicia ali é chamada de a justificação pela fé. É a justiça pela fé. E a carta de Romanos, é o que me chama a atenção, tantos personagens da história que se converteu mediante essa carta, né? Por exemplo, um dos primeiros personagens, né, que se converte por causa dessa carta, ainda podemos chamar que foi um dos últimos pais da igreja, no século IV para o século V, chamado Santo Agostinho. Santo Agostinho, segundo a sua biografia em Confissões de Santo Agostinho, ele um certo dia ele tem um encontro pessoal com Cristo. Segundo o seu testemunho da sua biografia, ele descreve que ele ouviu a voz de uma criança, a qual ele descreve que essa criança é como se fosse o próprio Espírito Santo falando com ele, pedindo para ele abrir a Bíblia no Novo Testamento, na Epístola de Romanos, no capítulo 13, a qual as palavras que convertem o coração de Santo Agostinho foram essas, né? Que não era para o homem se encher das coisas deste mundo, né, com as lascívias, bebedices, pecados imorais, etc, etc. Mas era para esse homem se encher de Deus, do Espírito Santo, né? Não era para o homem andar em pecado, mas era para o homem se encher de Deus. E o texto diz, na sua biografia, que Santo Agostinho se converte mediante a carta de Romanos. Depois, no século XV para o século XVI, o reformador Martinho Lutero também tem um despertamento espiritual, voltando ao uso da Escritura Sagrada. No século XVI, no século XV para o século XVI, onde acontece a grande chamada Reforma Protestante, a divisão, né? Aquele despertamento que a igreja precisava ocorrer no seu tempo. Aprendemos na história que Lutero ele tem um encontro, né, novamente com Cristo, lendo a Epístola do Apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, ao qual nós fazemos menção, né, que diz que o justo, na parte B final, verso 17, que o justo viverá pela fé, né? É pela fé que o justo vive, que o homem vive. Não é por vista, não é por obras, porque no contexto de Martinho Lutero, a igreja, que era católica, que era predominante na época, pregava-se as famosas indulgências, as obras de caridade, e que ninguém poderia se chegar diante de Deus, né, se não tivesse obras para agradar a Deus, né? E que ninguém seria salvo, né, sem fazer nada. Tinha que fazer alguma coisa para receber perdão. Tinha que fazer alguma coisa para ser salvo. Tinha que fazer alguma coisa para merecer o perdão de Deus. Era isso que a igreja predominante na época do século XV e XVI se pregava. E aquilo, segundo a biografia de Martinho Lutero, ele diz que aquilo não causava
paz no seu coração. Quanto mais ele fazia a obra, mais o seu coração ficava angustiado, mais ele não se sentia justificado, ele não se sentia em paz diante de Deus. Ele diz em uma das suas confissões, né, em uma das suas histórias, que sempre quando ele ia celebrar uma missa, ele sentia assim oprimido e com medo de Deus o tempo todo castigá-lo por algum pecado que ele tivesse cometido. Mas Martinho Lutero, ao ler a carta de Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, e ênfase na parte B, que diz que o justo, está aqui, ó, verso 17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Essas palavras, segundo Martinho Lutero, entram no seu coração, arde com um despertamento, um esclarecimento espiritual na sua mente, e ali se inicia a grande reforma protestante, né? E posteriormente também, né, o reformador chamado João Calvino também, ele diz em uma das suas biografias que quando se obtém um conhecimento dessa epístola, abre-se a porta para todos os tesouros escondidos na Escritura. Palavras de João Calvino, né? Mas posteriormente também no século XVIII, né, um pastor anglicano chamado John Wesley também tem um grande encontro pessoal com Cristo. E ele diz também em uma das suas biografias que uma certa feita ele estava andando na rua perturbado, querendo encontrar paz para a sua alma, querendo ter paz diante de Deus, porque ele tinha medo de morrer e ir para o inferno. Mesmo com todas as obras boas diante dos homens, diante dos olhos dos homens, que ele aparentemente fazia, ele não se sentia em paz com ele mesmo. Ele não se sentia em paz diante de Deus. E uma certa feita, John Wesley diz que andando na rua, ouviu um pregador pregar um sermão. E ele, por curiosidade, chega até aquele convento, até aquele templo, né, até aquela igreja. E ele escuta um pastor moraviano pregando exatamente esse texto a qual nós lemos, né? Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, que diz que o justo viverá pela fé. Segundo John Wesley, né, na sua biografia, ele diz que o Espírito Santo arde no seu coração uma alegria incomparável que jamais ele havia sentido em toda a sua vida. O que eu aprendo com isso? A alegria da salvação, a alegria do novo nascimento. Tanto Santo Agostinho, tanto João Calvino, tanto Martinho Lutero, agora John Wesley, todos haviam recebido paz diante de Deus, através dessa doutrina da qual o apóstolo Paulo defendeu, tanto nesses 16 capítulos desse livro, dessa epístola aos Romanos, que contém 16 capítulos. E a grande ênfase é a justificação, a santificação, a regeneração diante do homem para com Deus. Muito interessante essa carta. Tem muito para nos ensinar essa epístola, com certeza. Continuando, a epístola do capítulo 1 ao 8, a ênfase é falar sobre a justificação pela fé. Do 9 ao 12 é falar sobre a regeneração do novo nascimento. E do 13 ao 16 ensina que após o crente ser justificado, após o crente agora ter nascido de novo, que está no capítulo 8 ao capítulo 12, no capítulo 13 ao 16, vamos falar sobre a vida prática do crente na terra. Porque cristianismo tem a ver com prática.
cristianismo tem a ver o cristianismo ele tem que sair do campo da teoria para a prática. Não é você saber fazer o que é certo e não aplicar o que é certo no seu dia a dia. É a mesma coisa, né? Aqui camarada que estuda. Mas na hora de aplicar esse conhecimento no seu dia a dia, ele aplica de uma forma errada, né? Então, o cristianismo, ele tem que sair, ele tem a ver com a teoria, sim, porque ele é teórico, mas a sua aplicação tem que ser prática, né? Tem que ser visível, tem que ser notável para aqueles que vão presenciar esse cristianismo em nossos meios. Continuando aqui, do capítulo 1 ao capítulo 8, vai falar sobre a justificação pela fé. Eu quero comentar com você aqui só alguns capítulos. É óbvio que não temos tempo para falar sobre todos os capítulos hoje, nesse alguns instantes. Quando falamos que nós fazer uma exposição, é uma pequena e rápida exposição. Que nem, por exemplo, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, a ênfase dele é falar que tanto os judeus da sua época como os gentios, todos eles eram pecadores diante de Deus. E que nenhum era melhor do que o outro. Tanto os judeus que receberam os oráculos de Deus, tanto os judeus que receberam a lei de Deus, eram pecadores, como aqueles que também não haviam recebido os oráculos de Deus, a palavra de Deus, eles também eram pecadores. Então os judeus não eram melhor que os gentios, e nem os gentios eram melhor do que os judeus. Segundo o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Romanos, a qual ele ainda não havia conhecido essa igreja fisicamente, né? Mas já havia conhecido ela, né? Pelo seu testemunho, ele descobre que nessa igreja havia alguns problemas doutrinários. Ele começa a doutrinar, ensinar essa igreja sobre a importância, sobre a imputação da justificação pela fé. No capítulo 1, a ênfase é isso, que todos estão debaixo da ira de Deus. Tanto aqueles que não servem a Deus, tanto aqueles que se dizem servir a Deus, mas realmente ainda não conheceram o Deus das Escrituras. Tanto os religiosos que pregam Deus, mas não vivem Deus. E tanto aqueles que também não pregam a Deus e também não vivem a Deus, tanto um como o outro estão debaixo da ira de Deus e precisam ter um encontro pessoal com Cristo. Amém? No capítulo 2 ele diz que Deus encerrou todos como culpados e terão que dar conta, né, diante de Deus. No capítulo 3, o apóstolo Paulo ele repreende, né, ele repreende a postura desses judeus e gentios. E aí o capítulo 3, versículo 21, né, seria também o texto-chave para ele continuar essa live, que está no versículo 21, que é a justificação pela fé em Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 21 em diante diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunha que pela lei e pelos profetas. Verso 22, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, para não haver distinção. Em outras palavras, a justiça que Deus coloca diante dos homens, ele não faz distinção entre um e outro. Todos precisam ser justificados diante de Deus. Mas o que eu aprendo com isso? Para nós ficar mais claro nesse tema, porque a ênfase mesmo é o tema. O que seria ser justificado pela fé? Justificado pela fé, meus amados irmãos, é o seguinte, de uma maneira muito clara e sucinta, nós podemos resumir nas seguintes palavras, teologicamente falando. Adão e Eva, vamos voltar lá atrás, lá em Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Adão e Eva foram os primeiros homens
o primeiro casal criado por Deus. Deus havia dado para eles um mandamento. Deus fez Adão e Eva como justos. Como assim justos? Eles não tinham nada em suas condutas que fosse reprovado diante de Deus. Deus sempre, quando olhava para Adão e Eva, não havia nada que pudesse entristecer Deus, fazer Deus ficar triste com a postura deles. Mas logo após o pecado, né, a Bíblia diz que Adão e Eva e a sua geração que viria depois, até chegar eu e você, todos nós seríamos chamados de pecadores. O que é pecador? O que são pecadores? Aqueles que devem, aqueles que quebraram o mandamento, aqueles que transgrediram uma ordem, aqueles que transgrediram uma lei. E qual foi a lei? Qual foi a ordenança? Deus disse para Adão e Eva: não coma do fruto daquela árvore, né? Do conhecimento do bem e do mal. Após Adão e Eva desobedecer essa ordem de Deus, a Bíblia diz que o pecado agora foi imputado. Em outras palavras, o pecado entrou em Adão e Eva e os seus demais filhos, mesmo não tendo feito o mesmo pecado igual Adão e Eva, seriam também todos pecadores. Todos pecadores. E a Bíblia diz, de Gênesis a Malaquias, que os judeus, que era para ser o povo modelo para os demais povos que não tinham o Deus de Israel como Deus verdadeiro, o povo de Israel era para ser a videira verdadeira. Era para ser o modelo de povo exemplar para os demais povos. Mas a Bíblia diz e deixa claro que o povo de Israel falha nessa missão, peca nessa missão. Em outras palavras, nenhum homem consegue ser modelo perfeito para outro homem diante de Deus. E aí a Bíblia diz, quando começa os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, antes de começar Atos dos Apóstolos e a carta de Romanos, a qual nós estamos comentando nessa noite de hoje, a Bíblia diz que nesses 4 evangelhos, a missão, né, de Jesus Cristo era vir na terra como homem, sendo Deus e sendo homem. E só ele tinha que cumprir essa missão. Só ele podia ser o modelo perfeito para os demais homens. E a Bíblia diz que Jesus Cristo viveu 33 anos aqui na terra e jamais foi encontrado dolo algum em seu testemunho. Glória seja dada a Deus. E Jesus Cristo cumpre os mandamentos de Deus. E agora Jesus Cristo, ao ressuscitar, a Bíblia diz que ele possibilita, sendo o modelo perfeito para os demais homens, e que os demais homens que acreditassem em sua obra, que tomasse posse da sua obra na cruz do Calvário, que acreditasse que o que ele fez é suficiente para eu e para você ter paz diante de Deus, isso seria imputado na minha vida e na sua vida como justiça mediante a fé. Então, ser justificado pela fé significa ter uma dívida quitada diante de Deus. Eu agora não devo mais nada para Deus mediante a fé, ainda que eu não venha a ser justo, mas sou chamado de justo, porque eu não fui justo por causa das minhas obras, mas eu fui justo e sou justo por causa que eu acredito que as obras de Cristo é suficiente para me tornar justo diante de Deus. Então a grande ênfase que o apóstolo Paulo declara nesse 16 capítulo é isso, que ninguém pode ter um encontro com Deus no céu, naquele grande dia, e se declarar altamente justo.
Ele não pode declarar justo, mas alguém pode declarar ele justo. E após essa declaração, ele por fé, ele toma posse e ele acredita que agora ele é justo, mas não por causa das suas obras, mas por causa das obras de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos torna justo diante de Deus. Jesus Cristo nos torna santos diante de Deus. Ainda que eu não venha a ser santo pelas minhas obras, mas eu me torno santificado por causa das obras de Cristo. Em outras palavras, eu me torno separado do mundo, que é a ênfase do capítulo 9 ao 12. Né? O apóstolo Paulo, no capítulo 1 ao 8, a ênfase o assunto é a justificação pela fé. O que acontece quando o crente, quando o ímpio é justificado diante de Deus, se torna crente em Cristo, né? E aí no capítulo 9 ao 10, ele diz que o povo de Israel apostatou da fé. Ele diz que o povo de Israel estava como dormindo espiritualmente, mas que esse sono espiritual de Israel possibilitou aqueles que não eram dignos de serem feitos povos de Deus, em se tornarem povos de Deus, em se tornarem filhos de Deus. Por causa da negação de Israel, a salvação também veio para nós, né? A salvação também veio para nós. E quais são os efeitos, né, dessa salvação? No capítulo 8, ele diz que a salvação nos torna, nos faz termos o direito em nós virarmos filhos de Deus. Que bênção, que bênção. Eu que outrora era ímpio, eu que outrora era um pecador, transgressor da lei, agora por causa da justificação pela fé, agora por causa que eu tomo méritos da obra de Cristo, eu agora me torno também filhos de Deus. Agora nós nos tornamos também filhos de Deus mediante a fé. A Bíblia diz que Deus só tem um filho, unigênito, não primogênito, um filho, chamado Jesus. Mas no capítulo 8, ele diz agora o seguinte, versículo 1. Agora, pois, já sabemos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Em outras palavras, né, aquilo que me causava morte, agora Cristo gerou em mim vida. E agora, em gerar em mim vida, eu me torno filho de Deus, através da obra de Cristo. Louvado seja Deus por isso! Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, que nos olhou com um olhar de misericórdia, a qual o apóstolo Paulo, a ênfase na carta dos Romanos é isso. Do capítulo 1 ao 8, ele quer falar sobre a justificação. Do capítulo 9 ao 11, ele quer falar sobre o povo de Israel que apostatou e os efeitos dessa justificação, que vai nos santificar, que vai nos regenerar, que vai aqui, no versículo 12, capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 12, vai nos tornar filhos de Deus e herdeiros através de Cristo. Louvado seja Deus por isso. Olha aqui, Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte, mas pelo Espírito mortificai os efeitos do corpo. Certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você hoje é guiado pelo Espírito de Deus, você pode realmente se declarar filho de Deus. Oh, aleluias! Verso 15.
Porque não recebeste o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. E quer dizer, papaizinho. Em outras palavras, como essa carta é rica em conhecimento para mim e para você. Como essa carta de Romanos é rica. É tão fato isso que muitas pessoas já se converteram através dessa carta. Se você não sabia, fique sabendo que até um século atrás, essa carta de Romanos era usada em diversas universidades, né, dos Estados Unidos, para com o objetivo em ensinar direito sobre a disciplina, sobre argumentação, sobre oratória, como convencer alguém sobre alguma coisa. Os professores de direito usavam a carta de Romanos. Aí você vê a importância dessa carta. Até no meio secular, essa carta ela é conhecida. Louvado seja Deus por isso. Verso 16, Romanos 8:17 diz o seguinte: o próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aleluias! Se você hoje teve um encontro com Cristo, se você já teve um encontro com Cristo, você pode se declarar pela fé. Não por causa das suas obras, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que Cristo fez através da sua vida. Na cruz do Calvário, você pode se declarar, literalmente falando, filho de Deus, justificados pela fé, herdeiros de Deus através de Cristo Jesus. Aleluias por isso. Né? Capítulo 9 ao 10 e 11, como eu já falei, vai falar sobre, né, a rejeição de Israel e o aceitamento dos gentios pela mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho é simplesmente essa: boa notícia para quem ouve. É isso que quer enfatizar a carta de Romanos. Enfatizar que essa boa notícia é para todos. Todos podem ouvir e tomar posse dessa promessa. Então, o que eu aprendo com esse tema? Eu não era justo. Me torno justo diante de Deus. E eu me torno justo não mediante aquilo que eu faço. Nada que você possa fazer, se você hoje quer fazer alguma coisa para agradar a Deus, para ter paz diante de Deus, o que eu posso dizer, querido, é o seguinte: se isso na verdade vir da sua carne, você nunca terá paz com Deus. O único jeito de você ter paz com Deus é você descansar na obra redentora de Cristo. É você acreditar, meu querido e minha querida, que a obra de Cristo é suficiente para pagar os seus pecados, para tornar você santo e justo na presença de Deus. Nada que você faça pode fazer Deus te amar mais ou te amar menos. Deus pode entristecer-se pelo seu testemunho, pelo meu testemunho. Agora, deixar de me amar, não. Deus, quando fica triste comigo, ele agora não passa a me amar menos. Ele simplesmente, a Bíblia diz que Deus entristece-se, fica triste. Mas ele não passa a te amar menos. Porque ele não te ama, não é porque ele viu algo bom em você. Ele te ama simplesmente porque ele disse que eu e você é a coroa da sua criação. Né? É a coroa da sua criação.
eu e você, é a principal obra que ele fez para a glória dele e para o louvor dele. No capítulo 13 ao 16, a carta de Romanos tem a ênfase agora de colocar essa justificação em prática em nossas vidas. Porque devemos ter uma vida prática. Né? Como assim? O nosso testemunho deve ser visível. Aquilo que falamos em palavras, devemos demonstrar em atitudes. Após eu ter tido um encontro pessoal com Cristo, após no capítulo 8 até o capítulo 12, eu agora tenho me tornado filho de Deus. Agora nenhuma condenação há para mim, porque agora eu não ando mais segundo a carne, agora eu ando segundo o Espírito Santo, que me guia e que me torna filho de Deus, que coloca dentro de mim um sentimento ao qual eu clamo, Abba, Pai. Em outras palavras, papaizinho. Agora tem intimidade com Deus. No capítulo 13, ao qual eu li no começo, que foi o texto que converteu Santo Agostinho, ele fala que vocês agora devem fugir das coisas do mundo, daquilo que não agrada a pessoa de Deus, daquilo que desmerece a obra de Cristo. O que eu aprendo com isso? A pior coisa deste mundo é o mau testemunho. A pior coisa é você falar uma coisa e você viver outra. Não somos perfeitos. Falhamos na caminhada. Deixamos a desejar na caminhada. Cometemos pecado ainda na caminhada. Mas ainda assim, pela fé, acreditamos que não vamos para o céu por causa dos meus méritos. Ao contrário, o que eu digo para você, meu querido, e digo para mim hoje ainda, é que se Cristo hoje mudasse de ideia e quisesse mandar eu e você para o inferno, ele estaria fazendo a coisa certa, que é isso que eu e você merecemos, o inferno. Porque por mais que nos esforçamos em sermos bons, nós não conseguimos ser bom o tempo todo. A carne agora luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Mas, graças a Deus, é que eu não vou para o céu por causa de mim. Eu vou para o céu e você pode dizer que quando esse tabernáculo seu, que é esse corpo terrestre seu, se desfazer aqui na terra, você pode dizer em alto e bom som: eu vou encontrar com meu rei, eu vou encontrar com meu Senhor, e quando eu me encontrar com ele, ele vai me dar um grande abraço, ele não vai me condenar. Você pode dizer isso em alto e bom som e confiante nisso, não é confiando literalmente naquilo que você fez na terra, mas ainda assim é confiando que a obra de Cristo é suficiente, sempre será suficiente para tornar você justo diante de Deus. Então eu acredito nisso, tomo posse nisso e começo a viver a minha vida baseado nisso. É isso que a carta aos Romanos quer nos ensinar, uma vida prática na caminhada. É isso que o tema justificação pela fé quer nos levar a viver. Primeiro, ele quer me esclarecer o seguinte: você era pecador e precisa ser justificado. Você devia uma dívida para Deus. E nada que você fizesse neste mundo pode quitar essa dívida. Não é boas obras que vai tornar você justo. Mas Tiago, o irmão de Jesus, diz que a comprovação da salvação é as boas obras. Então, o que Tiago e Paulo podem nos ensinar nisso? Somos salvos pelas obras ou pela fé? Pela fé, é pela fé. Mas pela fé eu faço as boas obras. Então, o que eu aprendo? Eu não faço as boas obras para ser salvo,
Mas porque eu sou salvo, eu faço boas obras para agradar a Deus. Não para alcançar a salvação, mas para agradecer aquilo que eu já recebi de graça. De graça. Porque a salvação, como diz o próprio apóstolo Paulo na sua epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10, que a salvação é pela graça, mediante a fé. A salvação não é pelas obras, mas é pela graça, mediante a fé. Amém? Então, a vida cristã é uma vida prática. Então, eu não era justo, me torno justo. Segundo, eu não era filho, me torno filho. Terceiro, eu não era santo e agora eu sou santificado. Eu sou separado para Deus, para as boas obras. E capítulo 13 ao 16, eu começo agora a viver as boas obras. Em outras palavras, eu começo a viver uma vida prática no meio daquele povo que ainda não serve a Deus. Então, aonde você estiver, você deve ser crente. Crente no seu trabalho, você que é político, você que é empresário, você que é professor, você que em qualquer segmento, né, secular, aonde quer que você esteja, em qualquer segmento, não é só dentro da igreja, também não é só dentro de casa, entre quatro paredes, mas é principalmente no meio secular. Aonde quer que você esteja, você tem que ser crente e testemunhar a sua fé. Testemunhar que você teve um encontro com Deus. Testemunhar que a sua vida é diferente, que você pensa diferente, que você se comporta diferente, que você não é perfeito, mas você é diferente, que você agora é luz para aqueles que ainda se encontram em trevas. Que trevas são essas? Trevas do conhecimento espiritual. Amém? Então, para concluirmos, a primeira lição que eu aprendo com isso é que eu não era justo, me torno justo. A segunda lição é que eu não era santo e me torno santo. E a terceira lição é que, assim como Abraão, que não tinha feito obras nenhuma ainda, tomou posse numa promessa que ele seria pai de uma grande nação. E Abraão, segundo o texto bíblico, em Romanos capítulo, tá aqui, Romanos capítulo 4, Abraão, esperando contra a esperança, creu. Em outras palavras, Abraão ainda não havia feito nada, tomou posse da promessa e nos torna agora o primeiro ser humano a tomar posse de uma promessa pela fé. E por causa dele, todos que viriam depois dele seriam feitos abençoados por causa dele. Então Abraão, em outras palavras, é o nosso pai da fé. É o nosso exemplo de fé, que creu numa promessa como justiça. O texto diz que aquilo foi imputado. O que é imputado? É ser colocado na sua conta. Abraão foi feito justo diante de Deus. Não que Abraão fosse justo, mas Deus colocou em sua conta que ele agora é justo diante dele. Em outras palavras, eu e você nos tornamos justos diante de Deus por causa da obra redentora de Cristo. Graças a Deus por isso. Né? E para finalizarmos, a quarta lição, Romanos capítulo 5, versículo 8, eu quero deixar para você como reflexão as seguintes palavras que o apóstolo Paulo disse para os crentes de Roma. Diz o seguinte, vamos lá, quero convidar você a abrir Romanos capítulo 5, vamos voltar um pouquinho atrás. Romanos capítulo 5, verso 7, na verdade, verso 7 e 8, diz assim, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom que alguém ouse morrer. Mas
Verso 8. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, você se torna justo por causa da obra de Cristo. Leia a carta de Romanos. Leia os 16 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 8, a ênfase é nos esclarecer sobre esse tema da justificação. Do capítulo 9 ao 12, podemos dizer assim, ao 11, 9 ao 11, os efeitos dessa justificação, que vai nos tornar santos, vai nos fazer ser regenerados. Em outras palavras, nós nascemos de novo por causa dessa obra. E no capítulo 13 ao 16 é a vida prática, é o cristianismo prático, é o cristianismo na sua melhor essência, visto, notado, não apenas lido num papel, mas lido através da sua vida. Amém? Eu quero louvar a Deus pela tua vida, que sempre fiéis a essa live, né? Deixamos para hoje, domingo, às 21 horas, essa live. Na verdade, eu ia colocar segunda-feira, eu que confundi o dia. Mas você, fiel como sempre, interessado nesses assuntos, né, a qual o Senhor tem colocado no nosso coração. Eu espero grandemente que Deus possa ter falado no teu coração nessa pequena exposição sobre a carta de Romanos. Eu espero que você tenha apreciado essa reflexão, esse tema que nós falamos nessa noite de hoje sobre a justificação pela fé, a importância em nos tornarmos justos diante de Deus. Lembre-se, você não é justo por causa das suas obras. Lembre-se, você é justo por causa das obras de Cristo. Você é santo porque Cristo tornou você santo. Você se tornou filho de Deus porque você acreditou que essa obra que Cristo fez aqui na terra em vida é suficiente para pagar os seus e os meus pecados. Eu quero te desejar uma boa semana, meu querido. Uma semana abençoada na presença de Deus, cheia de livramentos, despertamento espiritual. Que Deus possa te visitar na sua casa poderosamente, falar mais com você, falar com a sua família, falar com seus filhos, abençoar no seu serviço, abençoar você aonde quer que você esteja, né? Que Deus possa falar mais com você grandemente, te despertar mais, te usar mais, te levar você a ler mais escrituras. E eu exorto a você, eu convido você encarecidamente a ler a carta de Romanos, a carta da Reforma Protestante, a carta a qual muitos personagens históricos se converteram através dessa carta. A carta mais teológica do Novo Testamento. Ela resume tudo aquilo que os evangelhos e que as demais epístolas querem falar. Ela fala nesses 16 capítulos. Amém? Que você possa ler essa carta com mais tranquilidade na sua casa, com mais entusiasmo e desejo, e que Deus possa falar mais com você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Em breve, muito breve, vamos estar tentando fazer um canal de estudo bíblico no YouTube. Amém? Eu quero convidar você a orar por nós, por esse projeto, né? Após acabar essa live, compartilha com mais pessoas que você puder, amém? Puder alcançar, porque só assim podemos ir para o YouTube, né? Isso não é para a minha glória, não é para a sua glória, mas é para a glória de Deus. Quanto mais almas forem alcançadas através desse compartilhamento, né, mas teremos a possibilidade de ir para o YouTube e formar esse canal de reflexão, de estudos bíblicos, reflexões e futuramente até debates teológicos. Vamos convidar muitos irmãos para refletirmos sobre esses assuntos tão importantes, a qual a Bíblia nos convida a falarmos. Amém? Então eu quero orar por você, em nome de Jesus.
Pai amado, santo e justo, muito obrigado por essa rica e preciosa oportunidade ao qual o Senhor nos deu nessa noite de hoje, de poder, meu Pai, falar mais um pouco sobre a Tua palavra, que esse tema, meu Pai, mais sobre a justificação pela fé, meu Pai, possa se interessar, meu Pai, eu possa se interessar mais para cada irmão, meu Pai, mais que o Teu Santo Espírito, meu Pai, venha falar conosco, meu Pai, de uma forma, meu, cada dia mais poderosa, mais real, venha despertar, meu Pai amado, a minha vida, meu Pai amado, para esses assuntos, venha despertar, meu Pai, esse meu irmão, essa minha irmã, meu Pai amado, a ser crente, meu Pai, de verdade, a ter uma vida santa e irrepreensível na presença de Deus, meu Pai amado, que possamos sair do campo da teoria e colocarmos, meu Pai amado, esse tema que foi pautado hoje, meu Pai amado, em prática. Fale, meu Pai, com cada um poderosamente, nos abençoa, nos livra, meu Pai amado, meu Pai, desse coronavírus, meu Pai amado, dê livramento, meu Pai, para a tua igreja, abençoa cada um, meu Pai amado, poderosamente, vos dando uma semana abençoada na sua presença. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém? Que você possa ter uma boa semana em Cristo. Compartilhe com os amigos, compartilhe com seus irmãos essa live. Convide a ele a assistir essa live. Né? Comente, né, sobre esse tema de hoje, que foi a justificação pela fé. Uma pequena exposição rápida sobre a carta de Romanos. Amém? Tenha uma boa semana, meu querido. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Amém? E eu não posso encerrar essa live sem repetir sempre as mesmas palavras. O meu desejo para você sempre será este: que o grande amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha a ser sempre a razão do meu e do teu viver. Como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 17. O Espírito e a esposa dizem vem. Quem ouve, diga vem. Quem tem sede, diga venha. E quem quiser, que tome de graça a água da vida. Porque Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Deus é bom demais. Se você tomou posse desse tema de hoje, dessa palavra de hoje, dê uma boa salva de palmas para o Senhor Jesus. Louvado seja Deus por isso. Graças a Deus por isso. E como eu digo sempre, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E graças a Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Tenha uma boa semana em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fica na paz. Adeus.